Alguém te E conhece por aí, Rodrigo? tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu estava me perguntando aqui, eu nem te perguntei se alguém te conhece por Rodrigo, não? Acho que nem minha mãe, nem meu pai direito, mas tudo bem. Aliás, eles estão bem, nem perguntei também. Estão todos ótimos. Que bom. Prazerzaço em estar com você aqui. Deixa o pessoal ir entrando um pouquinho, a gente já começa o nosso bate-papo. Mas prazer enorme, obrigado, viu? Não, imagina, obrigado você aí, que além de me ajudar nos meus conselhos, a gente faz esse bate-papo ao vivo aí. Muito bacana. Que bom. Estamos voltando a ter vida aqui também em São Paulo, devagarzinho. Estamos tentando voltar a ter vida. Voltar a treinar, voltar, a clínica está voltando gradativamente, então estamos andando. Imagino, deve ter um monte de gente que está precisando dos seus serviços para consertar depois de tanto tempo parado, né? Ou se Cara, não, fazendo atividade de casa, né? Atividade é, doméstica também. é bem isso. A galera começou. Eu comecei a voltar, depois eu sempre me neguei, fiquei 3 semanas parado. E daí a galera, Felipe, você não vai voltar? Felipe, você não vai voltar? E aí, pô, acho que está na hora, né? Vamos Claro, começar a trabalhar, né? certeza. Bom, você está chegando em casa agora, chegou de trabalho o dia inteiro, como tá? Tá bem? Podemos começar a brincar aqui? Podemos, fico super à vontade, estou super à disposição com o tempo que precisarem ou quiserem. É um maior prazer falar sobre prova e corrida. Show de bola. A gente tem os seus amigos aparecendo, né? Nosso amigo Marcelo Bustani está aí aparecendo também, a Mari. Então, o pessoal começando a aparecer aí. Que legal. Vasco, cara, tem 1 milhão de coisas que eu quero falar com você. Eu conheço muita coisa já, mas, assim, para poder apresentar você um pouquinho, o pessoal que está chegando, às vezes não conhece você, normalmente eu tento fazer uma breve apresentação, mas eu vou deixar você brincar um pouquinho com isso, porque tem muita prova e eu quero começar lá de trás. Como que você começou essa história de corrida? Tenho corrida de aventura, de vez em quando eu atendo um aqui, eu já fiz prova com ele. Eu atendo outro, putz, eu fiz prova de aventura com o Vasco. Então, cara, daí eu fui pegando um monte de informações. Quando a Evany, que coordena o nosso marketing aqui da clínica, falou, a gente tinha que fazer com algum paciente legal. Eu falei, já sei com quem eu quero fazer. O cara que mais cruzou gente dessa clínica é o seu Rodrigo Vasconcelos. Vasco, me conta um pouquinho. Obrigado, cara. Pô, super legal, super bacana da gente bater esse papo aí. Na verdade, eu comecei em 2000. Eu, na verdade, era sedentário, tinha acabado de sair da faculdade, sedentário, fumante, não fazia nada. E me mudei para São Paulo e resolvi fazer um esporte para, na verdade, parar de fumar. E uma amiga me deu uma inscrição de uma assessoria esportiva, que chamava Ação Total, Fábio PR, Renato Dutra. Me deu inscrição, fiz um mês de treino, me botaram para correr 5K, eu parei passando mal, para vomitar no quilômetro 4. E aí que eu decidi parar de fumar e aí que começou minha vida no esporte. Então foi assim. E aí, a partir disso, putz, eu já fiz corrida de bike, Peraí, corrida a em pé. 2000 você estava com 23, é isso? 2000 eu tava com 23. E aí você começou a brincadeira, então começou com 23 e aí começou com uma provinha de 5K que não dava nem pro cheiro. E para quem não te conhece, eu sou fisioterapeuta do Vasco há algum tempo, tudo bem que ele foge da fisioterapia, foge do que às vezes ele precisa, mas assim, ele cai no que muitas vezes eu acabo falando, não sei se tem que mexer muito. Desculpa, mas quem conhece o Vasco, ele é torto, gente. Ele é torto. E você Muito. vai ver o que esse cara faz. Fala, Vasco, depois de 2000 você começou, além de correr, você começou a pedalar também. Sim, aí em 2000, na verdade, eu comecei a correr, e em paralelo fazer uma natação para melhorar uma crise de bronquite, de asma que eu tinha. Eu sou asmático, na verdade. E aí em 2001 eu fiz minha primeira prova de triatlo. Em 2002 eu estava fazendo um Ironman e já me Caraca. lesionando um monte. Tá, Então, mas é com a mesma bike que você estava pedalando até semana passada, é isso? quase isso. E vai falar Quase isso. sobre isso, vai falar sobre Vamos, isso. vamos, vamos. Mas na verdade foi assim. Aí eu fiz meu primeiro Ironman, aliás, minto, foi em 2003. E quando eu fiz o meu primeiro Ironman, obviamente eu não tinha noção de nada. Eu fui, na verdade, para ver um amigo. Eu tinha treinado para fazer um meio Ironman.
Depois isso meio Ironman em abril, em Ubatuba. Ele tinha uma inscrição para o Ironman que era em maio. Eu falei que ia lá para vê-lo. Chegou lá, ele desistiu de fazer a prova. Eu falei, pô, posso nadar no seu lugar? Aí eu nadei. Aí eu falei, pô, já tô aqui, eu tava com a bike, fiz uma volta de 90, me senti bem, eu fiz outra volta de 90, eu falei, agora chega, porque eu não tenho condição de fazer o Ironman, nem treinado para isso eu tô. Tinha treinado no máximo para um meio Ironman. E aí eu cruzei um cara na zona de transição. O cara falou, pô, corre 5K comigo e depois você para. Aí você já tem essa sensação para fazer uma próxima prova. Aí eu corri 5 com o cara, depois eu comecei a anda, corre. E aí eu cheguei no quilômetro 21. Quando eu cheguei no 21, falei, porra, agora sim eu quero voltar para a linha de chegada, pegar minhas coisas, que eu não tenho condição de correr nada. E aí os caras me avisaram. Naquela época, o Ironman em Floripa, você ia 21 e voltava 21. O cara falou assim, velho, só tem 2 alternativas. Ou você volta a pé ou você volta de ônibus, porque a gente só vai passar com a vassourinha aqui meia-noite. E aí eu decidi voltar a pé. Voltei 20 quilômetros a pé. Foi assim que eu fiz meu primeiro Ironman. Andando, 21 quilômetros. Cheguei com os tornozelos todo inchado e aí eu descobri que não era bem assim, que não adiantava querer fazer a coisa com tanta facilidade, né? O Vasco, mas conhecendo você, conheço um pouco a sua história, conheço o teu corpo um pouco. E a natação foi bem nesse... Porque não é fácil ali o Iron, mesmo sendo vou só nadar. Foi bem essa natação aí? Mas não sai natação nem até hoje, né? Então, por isso que eu estou te perguntando. E a primeira? Né? Nem hoje sai uma natação decente, né? Mas, enfim, eu saí, pô, era de 1900 para 3.800. Eu, na verdade, sofri um pouco, mas é uma coisa que é passageiro, né? Em teoria, uma hora e pouquinho, você resolve a situação, né? Então, foi mais ou menos por aí, tá? Não tive problema com a natação. Isso em 2003, né? Mas até hoje eu não evoluí também, então continuo na mesma. A Mariana está falando que sobrevive. Não sei não. Natação não é para qualquer um não, né? Natação não é para qualquer um mesmo. Depois disso, 2003, cara, a gente conversou, você mandou até o seu currículo, cara, tem muita. E onde entrou prova de aventura nisso tudo? Na verdade, naquela época tinha muita prova que era do Adventure Camp, tinha umas provas do EcoMotion, umas etapas mais curtas. E, pô, eu queria fazer alguma coisa, correr, pedalar, mountain bike. Tava curtindo esse mundo do esporte. E foi nessa que eu fui fazer uns Adventure Camp da vida. Tinha uma outra que chamava Haka, enfim. Eu fiz algumas provas de aventura aí. Quando eu me enveredei para esse mundo de longa distância, foi quando eu fiz uma prova que chamava EcoMotion Trip Trail. A gente saía de Campos do Jordão e ia até Paraty de mountain bike, 250K. E na época com uma bike ainda de firma-pé ainda, não tinha nem bike com sapatilha, nada, roubada total. E rolou? Rolou, foi ótimo. Foi então, essas loucuras que você foi fazendo, tinha gente te dando suporte? Eu tinha uma assessoria, que na verdade eu comecei com a Ação Total, depois eu fui para o Ricardo Arap, fiquei na Race mais uns 2 anos, que ele me deu um tremendo suporte para ensinar ciclismo. O Ricardo Arap é um cara que eu devo muito, porque ele me ensinou muito sobre o ciclismo e principalmente sobre o ciclismo de endurance. Foi com ele que eu fui ser apoio dele na Race Across America, que ele foi fazer uma tentativa de solo. E eu aprendi demais com ele. Aí depois, em 2005, eu fui para o Marcelo Butenas, que é a assessoria do Butenas, fiquei até 2014, onde, na verdade, tenho grandes amigos de lá, até hoje, independente da assessoria, e que me ensinou demais como triatlon. Foi isso. Que show. Ô, Vasco, mais umas coisinhas aqui do seu histórico. Cara, e esse extra distance de 800 quilômetros, o que é isso aqui, cara? O extra distance era uma outra prova roubada que tinha, né? No Brasil teve algumas provas de endurance que eram divertidas, mas eram, vamos dizer, perigosas, arriscadas, justamente porque não tinha segurança nenhuma. O extra distance a gente dava uma volta no estado de São Paulo. Na verdade, ela começou originalmente, o primeiro ano foi São Paulo, Rio de Janeiro. Na verdade, ia São Paulo, Paraty, dava a volta e voltava pelo Rio Santos para São Paulo.
Depois passou a ser no interior de São Paulo. A gente saía de São Paulo, Jacareí, São José dos Campos, Campinas, Piracicaba, Botucatu e voltava para São Paulo. Dava 800 quilômetros. E aí eu fiz em dupla com um amigo que também mal sabia de prova de longa distância, chama Reinaldo Leite. E a gente fez essa prova junto de dupla, que foi bastante bacana. E aí, com base nisso, que eu tomei a decisão de fazer mais prova de longa distância. Comecei a gostar da roubada. E aí foi nessa que eu caí em Race Across America, em Ultraman da vida, ultramaratona, enfim. Foi assim que começou a brincadeira. Quantos Ironman você fez? Só para a gente ter noção aqui. 14. 14. Mas com férias... 14 provas de 10 quilômetros ainda. Prova de 10 quilômetros eu nem sei quantas que eu já fiz na vida, viu? Mas, enfim, Iron foram 14, Ultraman foram 2, enfim, e prova de ultramaratona de ciclismo algumas aí. Foi bem divertido. Eu gosto de variar o esporte. Cara, voltando ao que a gente queria falar desde o começo, desde a brincadeira, lógico que tem brincadeira, tem tudo, mas a gente vai falar do Ultraman. Eu acho que eu quero nortear um pouco mais do Ultraman aqui que você fez. Ele fez milhões de coisas. Você fez ultramaratona, não fez também? Algumas? Você fez o Cruze de Los Angeles, verdade? Eu esqueci disso. Fiz Cruze, fiz já a maratona 3 vezes Maresias Bertioga, enfim. Fiz uma outra chamada North Face, fiz 2 vezes também, enfim. Fiz algumas aí que gostava bastante de corrida longa. E daí quando ele vai esquiar com a namorada, com a esposa, ele fica no quarto pedalando ou na academia do hotel enquanto a esposa fica esquiando. É isso que acontece, né? Um cara de foco, né? Ou descoordenado, diria assim, né? Não, um cara inteligente. Melhor. Lindão, vamos trabalhar um pouquinho. Me conta aí, o que é o Ultraman? Primeiro dia a gente nada 10 quilômetros, é isso? É bem tranquilo. O Ultraman são 10 quilômetros nadando, 421 pedalando e depois você tem 84 correndo, né? Sendo que ele é dividido em 3 dias. No primeiro dia você faz 10 quilômetros nadando e 145 pedalando, 146. No segundo dia você completa a distância do ciclismo, você faz mais 276 quilômetros pedalando. E no terceiro dia você corre uma dupla maratona, que é os 84. A primeira vez que você foi para isso, quando você já fazia Ironman, nadar com pau, você falou, é tranquilo? Vai dar? Tô com a cabeça? Porque tem que ter, mais do que a preparação física, tem uma preparação emocional. Como que você estava para isso? Esse foi meu segundo Ultraman, na verdade, e no meio do caminho tive um que eu fui como apoio também, então eu tive uma visão de fora como staff, que é bem legal, bem interessante. Não diria para você que é mais fácil, porque não é. Acho que ser staff é mais estressante até numa prova dessa. Para a segunda eu estava um pouco mais tranquilo, eu já tinha os aprendizados da primeira vez que eu tinha feito o Ultraman, mas para mim, que sou um cara que não originalmente comecei na água, na natação, passar a etapa da água significa, putz, passei a parte mais difícil que tem da prova, né? E particularmente para esta prova específica, eu tive uns volumes que foram menores, então eu não tive nenhum pico. Para outra vez que eu fiz o UB 515, eu nadei 7.000 2 vezes por uma prova de 10 quilômetros, né? Dessa vez, o máximo que eu nadei foi em piscina, 5.000 metros. Né? Então, ou seja, nadei metade da distância necessária. Até aí, tudo bem, roupa de borracha te ajuda a natação. O que eu achava é que seria tranquilo por ser uma natação em lago. Então, obviamente, você tem menos dificuldade por questão que, obviamente, tem menos ondulação. Mas o que aconteceu foi que a gente, depois de 2 quilômetros que a gente estava na água, quem foi meu apoio nessa prova, até fazendo um parênteses, foi o Marcelo Busta e a minha esposa Renata. E depois de 2 quilômetros que a gente estava na natação, entrou uma ventania, uma tempestade, uma mini tempestade, e ficou super mexido e com uma bruta correnteza. Então, a partir do quilômetro 6, 7, eu só torcia para acabar. Porque depois o meu braço estava doendo demais, da puxada mesmo, e você vê que você estava perdendo rendimento. E aí eu falei, bom, agora é esperar ter paciência, né?
E Então aí você nessas terminou a horas, natação em sofrimento ali, né? Eu te acompanhei sofrido. muito mais na primeira Ultraman que você fez aqui no Brasil do que esse segundo Ultraman que você fez nos Estados Unidos. Sim, no primeiro Ultraman aqui eu fechei em 3 horas e 8. Essa segunda vez eu fechei 3 e 12, que também não é nenhum tempo mil maravilha, nenhum dos dois. Eu esperava fechar em menos tempo, mas tive muita dificuldade na água e particularmente a partir do quilômetro 7 eu sofri demais. Mas aí é interessante, né? Que aí começa um pouco da psicologia de prova, né? Que eu falava assim, pô, quantas pessoas desejam correr 10 quilômetros, né? Você está aqui dando braçada de 10 quilômetros, você está nadando 10 quilômetros, né? Pô, você poderia estar no escritório, fechado, trabalhando, ou você está fazendo uma coisa que você gosta, que você ama, que é o esporte. Então, com base nisso, eu comecei a pensar, porra, né, paciência, espera um pouco que isso vai passar. E aí foi isso que aconteceu durante os últimos 2, 3 quilômetros, era simplesmente trabalhar a cabeça, tá? Sem querer fazer força demais. Que é a primeira pergunta que eu te fiz, né? Como que vai a cabeça para tudo isso? E aí eu, de novo, você só acha que teve essa cabeça porque você tem o histórico de tudo isso de provas que você fez, né? 14 Ironman, né? A gente está falando, não estamos falando de uma prova de triatlon, né? Não. Já fiz muita prova de resistência na vida e, na verdade, é assim. Eu costumo dizer que você passa por ciclos dentro da prova, né? Tem uma fase que você está super otimista, você fala, puta, beleza, tô bem, vou super bem, tá tudo correndo super bem, não tô enjoado, tá tudo legal, fisicamente estou me sentindo legal, etc. E tem a fase que você começa, a cabeça começa a trabalhar do lado contrário, né? Então começa a trabalhar a sua cabeça falando, pô, não tô bem, não tô legal, tô sofrendo, ai minha perna, ai minha musculatura. E aí você começa a entrar num trabalho mental, né? Que é muito mais do que um trabalho físico, né? Para ser franco com você, foi em 2004, 2005. Eu lembro que através de uma psicóloga, eu tinha muito problema de lesão e uma vez ela me falou, cara, a lesão existe, ela é real, a dor que você está sentindo é real, se você fizer os exames está lá, mas entenda que se você trabalhar melhor a sua cabeça, talvez ajude para que essa fase passe de uma forma melhor ou mais rápido. Show. Então, eu comecei a trabalhar muito, muito melhor à medida que os anos foram se passando, com conhecer meu corpo. Na verdade, não só administrador, mas conhecer o corpo também. Então, quando eu começo a fazer muito treino de volume, começa a pegar alguma coisa, ou as costas, ou a panturrilha, ou o joelho, eu rapidamente busco algum tipo de ajuda ou suporte, né? Um deles, vocês sabem, que é a Life Square, que é onde que eu faço meu, Valeu. Valeu desculpa pelo usar o merchan. palavreado, meu martelinho de ouro. E massagem, toda semana eu faço massagem quando eu estou véspera de prova também. O que eu não consigo fazer, que você sabe, infelizmente, é se alongar. Alongar, te confesso que não é meu forte. E também nem sei como alonga um corpo torto desse aqui, mas enfim, eu fico administrando muito a cabeça e o corpo, como que eles estão se equilibrando, tá bom? Na legal, o que você está falando, você está fazendo um coaching para quem quer treinar, na verdade, você já está fazendo isso, depois a gente dá o telefone do Vasco, inclusive, para vocês contratarem a criança, mas é muito isso, e eu acredito muito nisso com todos os atletas que a gente atende, não só do ponto de vista profissional, mas também amador, a gente vê que o que manda é isso aqui, e se a gente não tem isso aqui conectado, putz, eu posso ter o melhor treino do mundo. Tanto que eu consigo terminar provas, assim, inacreditáveis, só com a cabeça, só pensando que eu vou fazer a prova, porque eu não faço nenhuma, né? Mas a gente... mas, brincando aqui, treino você já falou um pouquinho, mas muito a cabeça. Como que foi a sua preparação, tanto para o primeiro ultra quanto para o segundo ultra? Eu tinha, que nem eu falei, eu acompanhei os seus treinos para o primeiro ultra, o segundo nem tanto. Como que foi isso? Teve muita diferença de um para o outro? Você já foi mais preparado para o segundo, isso é óbvio. Staff disso também, a gente vai falar. Me fala um pouquinho. Primeiro ponto, né? Eu falei do Marcelo Butenas, que eu fiquei com ele até 2014. De 2014 em diante, eu mudei para uma outra assessoria que chama BR Sports, que é do Marcelo Ortiz. Marcelo Ortiz, particularmente, não porque ele é o coach e o treinador que eu estou hoje em dia, mas é um cara
completamente fora da curva do ponto de vista de treinamento e treinamento principalmente de endurance. Então, é um cara que ele me dá um suporte tremendo do ponto de vista de treinamento, né? Isso conta demais. Então, ele me deu o treino para o primeiro Ultraman que eu fiz, que foi o B515, e foi ele mesmo que me deu o treinamento para esse outro Ultraman agora, o Ultraman da Flórida. O que a gente fez foi algumas adaptações e aprendizados, né? No primeiro Ultraman, eu lembro que eu sofri demais na corrida e eu lembro que eu tive uma carga um pouco menor de volume no treinamento. Eu falei para ele, Marcelo, a partir do quilômetro 50 eu sofri demais. Eu gostaria de que a gente tivesse um dia de mais volume de treinamento aqui nesse segundo Ultraman, de forma que a minha cabeça, na hora que chegasse nessa distância, eu tivesse melhor adaptado. Então, isso foi um dos fatores que ajudou, foi o feedback do primeiro Ultraman para esse Ultraman agora, junto ao treinador. Ponto número 1. Ponto número 2, você falou inclusive do staff. Meu staff já era mega pós-graduado em entender como eu funciono, e eu acho que, queira ou não queira, esse conjunto, essa liga deu super certo. No primeiro Ultraman, eu fiz com 4 pessoas no apoio, foram pessoas maravilhosas, deram um tremendo suporte. Dessa vez, obviamente, por ser na Flórida, a grana estava mais curta também, a quantidade de pessoas que era possível levar, né? Então a gente foi com 2 pessoas, que era o Busta e a Renata, minha esposa, e eles já tinham participado do primeiro Ultraman, e além disso o Busta é um cara que é super irmão, amigo, e que nessas provas que normalmente eu preciso de apoio, ele fez 95% das provas, então ele me conhece super bem. Isso são 2 coisas, né? O treinador conhece seu corpo e, queira ou não queira, o staff sabe como lidar com você nos momentos difíceis. Isso foi, diria para você que foi Segura a excepcional. prova, né? Segura muito a prova isso, né? Segura Isso. demais. Porque Segura o demais. Busta, falando sobre você, nesse último Ultraman, ele falando de você, falando assim, cara, tem 2 coisas incríveis, né? É assim, uma delas é a resiliência que você tem nas provas, principalmente a maratona, na dupla maratona. Ele falou, tem hora que você, é a cabeça dele que está comandando ali. E eu sei das histórias engraçadas, sei das histórias tristes, então, mas ele falou, a resiliência dele é uma coisa de louco. E acho que é o que a gente começou falando da cabeça e os seus treinamentos. E aí eu falo de uma coisa de treinamento, você falou, vocês aprenderam da primeira para a segunda, mas quem que sabe fazer realmente uma periodização? Isso é o que se faz em todo Ultraman, né? A gente não tem ninguém perfeito para desenhar Ultraman ainda, né? Pelo menos aqui tá começando fazendo. Obviamente são 2, 3 atletas por ano aqui no Brasil. Tem caras maravilhosos aí que são ídolos para a gente, que é o Alexandre Ribeiro, Sérgio Cordeiro, né? Que são caras já super experientes, o próprio Reinaldo Tubarão. Esses são caras experientes que eu me inspirei para fazer esses Ultramans, né? Mas hoje em dia ainda, se a gente falar por ano, tem 20, 30 pessoas aqui no Brasil. Então tem pouca gente para ter experiência da bagagem. O que está sendo bacana é que muitos desses a gente troca ideia entre a gente para entender um pouco melhor como que a gente pode ir melhor nessas provas e um dar o suporte para o outro, né? Mas eu diria que alguns aprendizados que eu tive, que foi a questão de comer melhor, ter mais paciência e saber treinar de forma inteligente. Esse ultra que talvez sejam próximas perguntas que você vai fazer, mas, quanto que você treinou de corrida para correr os 84? A semana que eu mais corri, eu corri 75 quilômetros. Mas então, peraí, para nisso aí. A semana inteira que você correu deu 75 quilômetros, né? É isso, Exato. porque a galera, quando começa a treinar, eu tô falando do principiante, eu quero treinar 10 quilômetros por dia para fazer uma prova de 10. Eu quero correr 40 para fazer uma maratona. Não é por aí, né, Vasco? Não, não é. Acho que você vai ter dificuldade, você vai ter lesão, você vai ter uma série de problemas no meio do caminho. E a outra coisa é que você fazer um treinamento que talvez seja um pouco mais intenso, né? E também com um pouco mais de velocidade,
talvez compense exatamente do que ficar fazendo grandes volumes. Esse era um primeiro desafio para mim, para justamente não ter lesão. E o segundo desafio era a carga horária mesmo. Eu, felizmente ou infelizmente, sei lá, trabalho 12 horas por dia, basicamente. Então, das 8, 8h30 da manhã até 7h30, 8h30 da noite. Então, portanto, para mim, o treinamento começava por volta de 5 da manhã e até às 7 da manhã. E aí, mais uma sessão, quando dava, das 9 às 10 da noite, né? Então, eu tinha que treinar de forma inteligente, com pouca carga horária durante a semana, e aí sim, no final de semana, no sábado ou domingo, eu dava uma compensada, fazendo 5, 6 horas no sábado e mais umas 3, 4 horas no domingo, entendeu? Então, tinha uma compensação aí. E falando, a gente até comentou algumas coisas de falar sobre treino, a gente vai falar de musculação ainda, mas me fala do descanso, antes da falar da musculação. Tem descanso nessa parada toda? Tem day off? O day off é aquele dia que você fica super feliz e contente que vai rolar, entendeu? Para mim, o day off geralmente era às segundas-feiras, eu pedi isso, porque para mim o day off no domingo, o domingo era um dia que eu podia treinar, então eu tinha condição para isso. E segunda-feira era um dia pesado de trabalho, então eu pedi para dar uma compensada. Então, geralmente, a cada 2 semanas rolava um day off aí, tá? Que era um momento para você dar um relax, fazer uma massagem, dar uma descansada no corpo. A musculação, que era a nossa briga eterna. E aí? Rolava a musculação? Tinha treino de musculação de verdade? Não. Sabe quando você está no colégio ou no primário, que você tem prova? Quando chega a véspera da prova, você estuda. E quando chega no dia da prova, você fala assim, puta, devia ter estudado mais, né? Então, eu diria que a musculação para mim funciona mais ou menos assim. Quando faltam uns 2, 3 meses, eu intensifico. Eu sei da importância dela, principalmente para as costas e membros inferiores, mas não é a coisa que eu mais adoro do mundo, mas eu sei que é uma questão obrigatória, tá? E eu diria para você, depois que eu tomei isso como disciplina na minha vida, sem dúvida nenhuma, melhorou meu desempenho e também reduziu demais a quantidade de lesões, tá? Então, faz uns bons anos que eu não tenho uma lesão grave, de fato, tá? Eu acho que essa é, lógico, a preparação toda, desde o day off que eu falei, toda a preparação mental, toda a preparação que você tem, toda a sua carga de treinamento, acho que tudo isso faz parte, mas também a musculação tem que fazer parte. E aí hoje menos a gente pensa do alongamento. O alongamento a gente pode deixar um pouquinho de lado, a gente pensa em outras coisinhas. Principalmente a gente pega um cara como você, a gente quer não tanto alongamento, mas talvez um pouco mais de massagem que você cumpre e talvez um pouquinho mais de liberação miofascial e assim por diante. E isso você até fazia um pouquinho, né, Gustavo? A massagem você falou já. Sim, sim. Para mim, a massagem é ponto primordial nesses treinamentos. Então, uma vez por semana, eu busco fazer. Quando chega 2 semanas antes da prova, eu até intensifico isso, que de fato dá uma ajudada para mim demais em dar uma relaxada, dar uma soltada. Então faz total sentido, tá? E a outra coisa que eu tô vendo até, inclusive, que a Dani está perguntando aqui, que é sobre musculatura, né? E musculação. A musculação faz total diferença. Agora nós estamos nesse período aí enclausurado, né? E eu fazer musculação na academia eu já não fazia. Fazer musculação em casa eu consegui fazer um dia. Eu digo para você que eu já sinto a musculatura um pouco mais fraca, né? E, obviamente, com base nisso, você começa a ter mais dor nas costas, mais dor na perna, dor no joelho. Então, diria que faz parte total essa questão da musculação. Tá tão de sacanagem, hein? Que falou que você nem massagem, nem treina, nem musculação. Tão de sacanagem com você aí, cara. Já que a gente tão de sacanagem com você, me explica por que pé de pano? Putz, aí... Porra, aí sacanagem. Sem essa ao vivo eu não esperava. Tem o desenho do Pica-Pau, né? Você conhece o desenho do Pica-Pau? Oh, No desenho do a gente é da Pica-Pau, mesma geração, né? no desenho do Pica-Pau tem o pé de pano, que é o cavalo pé de pano.
cavalo pé de pano, ele anda todo torto. E os amigos mais íntimos, né? Não sei se é amigo ou inimigo para soltar uma dessa, começaram a me chamar de pé de pano de vez em quando, justamente porque eu andava muito torto, né? Então, mas é muito engraçado que você, fisioterapeuta meu, fala que eu sou torto. Aí eu vou pro Marcelo Ortiz. O Ortiz falou assim, cara, é impressionante, eu não sei como que você consegue correr. Você é todo torto. E, pô, no fim das contas, acaba saindo, entendeu? Então, Para os não sei fisioterapeutas se é, não sei se é bom consertar, entendeu? é isso. Para os fisioterapeutas que trabalham, que a gente fica olhando a estrutura do indivíduo baseado para pensar na função, é sempre bom pensar se vale a pena mexer muito. Quando mexe demais, às vezes pode entornar o caldo aí um pouquinho. Mas essa é uma preocupação que a gente tem. Eu perguntei do pé de pano exatamente para isso. Por que, que a gente tem que ficar forçando e mudando alguma coisa às vezes, né? Sim, sim. E você vê alguns caras aí que você vê atletas profissionais mesmo que também não são a flor de formosura andando bem, andando reto, né? Um dos caras que eu me espelho no bom sentido, que eu olho e falo, pô, se esse cara corre desse jeito, até que eu tô correndo bem, é aquele, o Lionel Sanders. O Sanders é todo torto também. Você Torto. olha o cara correndo, você fala, meu Deus, não é possível. Então, enfim, também Vamos não jogar quero fora mexer muito. análise biomecânica, joga tudo isso fora, porque a gente não consegue fazer. Se você corre bem, para que vai mudar? Pois é. Ô Vasco, tem mais uma das coisinhas que a gente conversou e a gente estava querendo passar aqui para todo mundo além de fazer o checklist, que é o que eu quero que você fale, você mesmo falou, pô, é legal falar sobre o checklist. O que a gente tem para falar desse checklist antes de falar de umas outras coisas que eu quero aqui? Na verdade é o seguinte, né? Por uma prova dessa, eu tenho visto isso acontecer muito, tá? Acabei de ver uns documentários, semana passada, vi alguns documentários sobre a Race Across America, que a gente estava falando com alguns amigos, vi também algumas coisas sobre o Ultraman, que eu vejo ocorrer, que são coisas que para o atleta deve ser uma baita de uma decepção, é o cara, de repente, se preparar tanto, por tanto tempo para uma prova, preparar toda a sua viagem, preparar todos os seus staffs, se preparar com musculação, etc. E, no fim das contas, a prova dele falhar por falta de um pneu, por falta de uma chave adicional que você precise na hora de fazer alguma manutenção durante a corrida, né? Então, uma das coisas que eu falo que é super importante a gente levar em consideração é a questão de você, obviamente, preparar previamente o que você precisa levar para a prova e, obviamente, você também saber preparar a lista de tudo que você vai utilizar, tanto do ponto de vista de alimentação, suplementação, entender um plano A e um plano B que você tenha que ter para aquilo, porque não adianta você só levar determinado gel e achar que só aquele gel você vai consumir. Pode ser que você passe mal e não queira mais consumir aquele gel. Tanto do ponto de vista de equipamento, né? Então, coisas parecem bobas, mas, pô, será que não é bom levar 2 óculos de natação? Porque chegou na hora, estourou um, embaçou, você tem outro para utilizar, né? No ciclismo, né? A mesma coisa, você vê... Se tiver Você uma vê roda bike que não passa, né? Tem bike que não passa no teste, em bike que na não. inspeção, Eu não né? entendi. Eu não entendi até hoje, mas tudo bem, vai. Estou inconformado. Mas brincadeiras à parte, você tem que ter uma roda, você tem que ter um pneu, você tem que ter coisas sobressalentes. Se você criar uma lista, fizer um bom checklist, obviamente você vai estar mais tranquilo durante a prova para estar preparado até para orientar seu staff, né? Até fazendo parênteses aí, já que você deu essa letra, eu não esperava, juro, nem tinha essa ideia. Eu tenho Mesmo porque a bike era nova, né? Vasco, é bem nova a bike que você levou. eu tinha uma bike que era de 2010, que eu comprei de um grande amigo meu, quase um Ela negócio de já pai era para usada, filho. né? Comprei do Paulo Pontes, um Buta Brother, irmão, e já era usada. E usei essa bike durante uns 10 anos. É a bike que eu fiz tudo quanto é prova por aí, me dava super bem com ela. Já era uma relação que eu sabia quando o câmbio falhava, quando não trocava a marcha. Enfim, eu já tinha ideia de tudo que ela tinha de errado, que ela já não funcionava, eu já sabia. E era muito interessante, que tinha uns amigos aqui, até no Brasil, falavam assim, Vascão, troca essa bike, cara, pelo amor de Deus, a bike tem 10 anos, a bike fala sozinha, anda sozinha, para com isso. E eu não queria trocar, para mim eu estava feliz com aquele equipamento, de verdade, é um equipamento ótimo,
do ponto de vista de custo-benefício, etc. Mas eu senti que estava chegando no final dela, quando eu estava descendo a Serra de Campos. Um dia eu descendo a Serra de Campos, sei lá, 60, 70 por hora, eu descendo a bike, eu falei assim, quanto tempo será que dura o carbono, a resistência do carbono? Aí eu falei, meu, se essa pitomba quebrar, eu tô enrolado. E aí eu resolvi, eu falei, pô, eu tô indo para os Estados Unidos, eu vou comprar uma bike lá. E aí pesquisei, etc, etc, e acabei comprando uma bike, mandei entregar na casa que eu fiquei. E aí foi interessante que essa bike seria uma bike reserva. Claro que era como um brinquedo novo que eu queria usar. Eu ainda falei pro meu staff, pro Busta, falei, pô, Busta, eu quero usar essa bike aí, cara, é super bacana. Você acha que é bom usar durante a prova? Ele falou, cara, você é louco, uma bike que você nunca subiu em cima dela, você vai querer usar na prova? Eu falei, você tem razão, vou com a minha velha de guerra. E quando a gente foi fazer o bike check-in, o mecânico, sei lá por quê e como ele descobriu aquilo, ele foi girar a roda e percebeu que estava dando uma travada na gancheira e descobriu um mini desgaste. Não era nenhuma trinca, não era nada de carbono fadigado, trincado, era só um desgaste interno do carbono próximo à gancheira. Só que ele falou que isso poderia comprometer a minha segurança e cortou minha bicicleta. E aí, então, faltando 2 dias para a prova, eu pedi para montar a bike nova. E a única coisa que eu fiz, liguei para o Marcelo Ortiz aqui no Brasil. Falei, cara, e agora? O que eu faço? Ele falou, cara, sobe na bike, leva uma chave de fenda, leva uma chave, um kit de chave, roda com ela 2 horas e vai fazendo os ajustes. E, de acordo com o que você achar que está mais confortável, é o que você vai fazer a prova. Então, eu fiz uma prova com uma bike nova que eu nunca tinha usado e que eu rodei 2 horas antes de fazer o Ultraman, que eram 2 dias, 150 e 270. Foi isso. Bem tranquilo, bem tranquilo. Mas você deu uma dica para o meu sócio, para o Gabriel, que quer trocar de bike todo ano. Pelo amor de Deus, ó, tem que durar 10 anos, pelo menos. Pelo menos 10 anos. Pois é, eu fico olhando a galera trocando de bike toda hora, eu falo, meu Deus do céu. Movimentando a economia, né? Movimentando a economia. Exatamente. Mas a gente estava falando do checklist, daí você falou da manutenção, e daí você falou de alimentação. Alimentação, bom, é sempre um caminho bem escuro, às vezes, para quem vai fazer uma alimentação durante uma prova de 84 quilômetros, de 100 quilômetros, seja ela qual for, ainda mais vindo do desgaste do pedal e da natação. E, além de tudo, tem que ter picolé, é isso, no meio do caminho? Na verdade, pô, nesse ponto o staff meu tem que bater uma salva de palmas. Me ajudaram demais nessa prova, com quase uma leitura de pensamento, mas durante a prova você começa, uma hora você fica enjoado com um alimento ou com uma outra comida, etc. E aí você começa a entrar numa aspiração, que você quer, né? E no último Ultraman, que foi o B515, eu lembro que a gente estava numa região de favela tal, e do nada eu falei, pô, cara, eu quero picolé. Aí os caras vieram com picolé que eles compraram perto de uma região lá das favelas, um picolé sem marca. Eu tava já com, sei lá, 30, 40 quilômetros de prova. Eu falei, meu, os caras querem me dar um picolé sem nome, no meio do nada aqui, vão me matar de dor de barriga. E eu já tava com piriri, não sei o quê. Eu falei, pô, ferrou. E eu falei pro cara, porra, você não tem picolé que bom ou iopa? Os caras falaram, pô, o staff queria me matar, né, meu? Falou, pô, já dei picolé, ainda tem que escolher o sabor ou a marca? Tá de sacanagem comigo. E dessa vez eu acho que foi um pouco diferente. Eu acho que eu tava mais calmo, mais tranquilo, mas tiveram novos desejos aí, diria assim. Então, é uma curiosidade até que rolou. Eu me preparei muito mais com coisas sólidas do que gel. Eu tomei a decisão que eu usaria muito pouco gel e muito mais barra de amendoim, barra de cereal, sanduíche. Comi muito sanduba durante a prova, sanduba com cream cheese e geleia, enfim. Sanduba com queijo. Essa mudança foi sua, baseada em outra experiência, ou foi uma tentativa para essa prova? Foi baseado em um monte de experiência para trás de tudo que eu já tinha feito e às vezes passado mal e ficado enjoado. Eu falei, pô, eu vou tirar o máximo possível de suplemento de gel e começar a tomar
comer mais comida mesmo, coisa sólida. Então, eu comprei bastante daquelas Cliff Bar. Lá nos Estados Unidos também tem uma outra barra só de frutas, chama Lara Bar, que é excepcional. E usei muito disso. E, em paralelo, entenda, gente, eu estou falando aqui o que eu consumi, estou falando as marcas, mas não sou patrocinado por nenhuma, tá? Então, nem propaganda, nem representante de porcaria nenhuma. Então, eu usei um outro que tem uma galera que está começando a usar agora, que chama Maurten, que também é excepcional, um gel diferente e que ele também você bota na caramanhola um pó. Isso me ajudou demais. Mas foi engraçado que mesmo assim, no segundo para o terceiro dia, do pedal para a ultramaratona, eu tava muito enjoado do segundo para o terceiro dia. Eu lembro que a gente parou, comeu bem num restaurante, uma macarronada maravilhosa de almoço e de jantar. Mas eu ainda senti enjoado. E aí foi nessa que, junto com meus staffs e batendo um papo com o Dr. Paulo Putinelli, que estava me dando uma super força também, falou, cara, tenta ingerir algum líquido que tenha bastante carboidrato. E aí nessa o Busta olhou na geladeira e tinha suco de maçã. E ele falou, cara, suco de maçã tem 28 gramas de carboidrato a cada 200 ml. Você tomaria? Eu falei, fechado. Então a gente fez praticamente a primeira maratona da dupla maratona do terceiro dia à base de suco de maçã. Então foi uma descoberta na hora que nem eu imaginava que poderia dar certo, entendeu? E não deu piriri essa vez. Não deu piriri. E foi garrafa de maçã que você acertou na cabeça dos seus coleguinhas de prova, não? Nossa, essa história foi fantástica, meu. Eu não contei essa para você dos bastidores, mas estou percebendo que você ouviu muita coisa aí. A gente estuda, né, professor? Professor, a gente dá uma corrida atrás, né? Na verdade é o seguinte, tinha uma atleta americana que ela já foi campeã do Ironman Brasil, chama Didi Grisbauer. A Didi tem 49 anos, ela já foi top 10 Ironman Havaí algumas vezes, já foi 3 vezes campeã de Ironman. E ela era uma pessoa que, particularmente, eu sou fã dela e eu sabia que ela iria fazer a prova e eu estava torcendo muito para a vitória dela, para que ela ganhasse no geral. Seria a primeira mulher que ganharia um Ultraman na classificação geral. E eu estava super feliz com isso. Chegou no segundo dia, no primeiro dia, bom, a Didi saiu meia hora da frente da natação, 40 minutos na minha frente na natação, e ela fez um primeiro tempo que ela chegou na frente do segundo colocado 20 minutos. Então ela estava aniquilando, ela estava muito na frente. E no segundo dia a gente fez uma largada, que era uma largada em fila indiana, todos os 40 atletas do ciclismo. E a gente saiu os 40 juntos, logo que entramos na rodovia, depois de 5 quilômetros, fez um agrupamento dos 5 primeiros atletas. E eu estava nesse lead pack aí que eles falaram. E esses 5 atletas mantendo a distância do vácuo, a gente mantinha uns 15, 20 metros de distância, a gente rodou junto por quase 100 quilômetros. Só que quando chegava nas subidas, que era esse primeiro trecho de 120 quilômetros tinha mais ou menos uns 1.300 metros de ascensão, quando chegava na subida, obviamente, esse time se reagrupava, ficava muito perto um do outro, com todos os staffs na sequência para dar água, bebida, comida, etc. E a Didi estava na minha frente, era a bike da minha frente, eu super torcendo por ela, falando super bem, tal. E aí eu fui tacar uma caramanhola, fui entregar a caramanhola que estava bem cheia de água para o Busta, para devolver para o meu staff. Na hora que eu fui devolver, que eu soltei a mão, a caramanhola escapou da minha mão. E ela voou para frente. E voou para frente, e eu e o Busta, a gente olhava para a caramanhola, aquele olhar regalado, falei, vai bater na cabeça da mulher. O que eu faço agora? Rezando para que não batesse, mas não adiantou nada. Pegou no capacete dela, ela só deu uma baixada assim, a sorte é que ela não caiu, não aconteceu nada, e escapou a viseira dela. Aí meu staff, o Busto, o que eu faço agora? Eu falei, cara, pega o óculos da mulher, devolve para ela, pede 1000 desculpas, e eu sei que, foi assim, foi uma meia hora de desespero da gente preocupado que a gente poderia ter destruído a prova da mulher, né? A gente pediu desculpas não sei quantas vezes pro staff dela, para ela. E eu não me esqueço, ela foi mega ultra simpática,
super amiga, e falou, cara, desencana, são coisas que acontecem, vida que segue. Mas com a Brasileiro, história, brasileiro aprontando no exterior, né? a notícia do jornal poderia ter sido essa, né? Brasileiro faz merda nos Estados Unidos e derruba a possível campeã, né? Ainda bem que não foi essa, né? Mas tentaram te derrubar antes da prova também, não tentaram? O pessoal que não respeita o hino nacional e tal. Tentaram várias vezes, cara. Essa prova é interessante. Aliás, para quem quer fazer Ultraman, uma das coisas interessantes que eu tenho gostado muito da filosofia, e isso tem ficado claro até pelo ciclo de amigos que eu tenho formado aí com essa galera que está fazendo isso, é uma prova que eles prezam pelo Aloha Ohana Kokua, né? Que é lugar de família, de paz, né? E que é um ambiente de fato familiar. Então, é uma prova que tem muito respeito um atleta pelo outro. E, e eles olham para essa prova e te selecionam para as provas diante do seu comportamento também. Então, eles pedem normalmente para você mandar o currículo, mas fazem uma entrevista também com você para entender um pouco do seu histórico, do seu currículo e do seu bom comportamento. Então, uma das coisas que conta demais na prova é o seu bom comportamento, seu relacionamento para com os atletas. Então, isso é uma coisa primordial para mim, e eu falava todo o tempo com o meu staff, falava, ó, gente, não tenho dúvidas que todos nós três aqui somos boa praça, que a gente gosta de fazer amizade, trocar ideia. Brasileiro querendo fazer relacionamento lá com os gringos e tal, mas, por favor, muita atenção durante a prova e respeito com todo mundo. E aí foi interessante, que aí minha esposa estava super empolgada, eu já estava na água, todo mundo para a largada da prova, já tinha feito uma oração e estava na hora de cantar o hino nacional. E aí foi cantar o hino nacional, todo mundo com a mão no peito, os americanos com a mão no peito, todo mundo olhando para a bandeira. E minha querida esposa estava lá também, só que ela estava, naquele momento, ela tinha acabado de tirar foto, ela estava com 2 celulares na mão, ela estava transferindo de um celular para o outro. Então, ela estava olhando para baixo, trocando mensagem, trocando imagem de um celular para o outro, só que ela estava embaixo da bandeira dos Estados Unidos. Então, não é que ela não estava sendo vista, estava todo mundo virado para a bandeira dos Estados Unidos, a gente falando de bom comportamento e a minha esposa estava naquele momento trocando imagem de celular. É claro que a gente ficava olhando com aquela situação, ficava olhando aflito, falava, meu, que horas que ela vai perceber isso, tal. E aí foi muito interessante, que a hora que ela percebeu, obviamente ela já fez a posição de respeito pela bandeira e pelo hino americano, foi super bacana. E o mais interessante foi ela dando passinhos para trás devagar, discretamente, para se esconder atrás da bandeira. Eu falei, meu, começamos bem já. Então, A gente está rindo aqui, mas eu imagino a sua sensação na hora, né? O desespero. E aí? Então, aí começou, eu falei, meu, bom comportamento, a gente já começa com o hino americano que a gente não está dando bola, né? Aí, na sequência, eu dei a garrafada na atleta americana. Eu falei, meu, esses caras vão matar a gente. Mas, no fim, a gente acabou compensando tudo isso, que a gente fez uma baita numa amizade, não só com os organizadores da prova, mas com os demais atletas, e todos acabaram achando as histórias divertidas. Mas você olha e fala, meu Deus, não é possível que eu estou passando por tudo isso, né? Ó, aí a gente falou de mais umas coisas, isso aí foi para brincadeira, tudo que atrapalha um pouquinho momentaneamente, depois você pega o foco de novo, que é uma das coisas que mais a gente falou, foco. A gente está faltando 10 minutos para a gente encerrar o nosso bate-papo, passou voando. A gente falou de várias coisas super importantes, que a gente falou de treino, cabeça, musculação, as massagens, alimentação durante a prova e também a sua preparação. A gente falou muito pouco da preparação em relação à alimentação. Você falou do seu staff, o checklist para mim foi uma das coisas mais interessantes que você falou. Eu que não vivo o dia a dia de uma prova de ultra ou mesmo de Ironman. Mas aí, quais os aprendizados que a gente vai trazendo para tudo isso? Seus aprendizados que você vai deixando tudo isso para essa galera, para você falou desses 20, 30 que fazem ultra, que vocês se conversam. E para quem está vindo, o que a gente está deixando para eles? Pô, treina pra caramba, aprende a ter foco. O que mais a gente consegue trazer?
Para mim foi um aprendizado enorme. Na verdade, eu adoro fazer prova de endurance e gosto de deixar claro que para mim é um momento super introspectivo onde eu aprendo comigo mesmo. E toda a prova que eu faço é sempre um aprendizado do ponto de vista de entender os meus limites e, obviamente, depois disso eu estendo para o resto da minha vida pessoal / profissional, mas eu fico todo momento querendo fazer uma conciliação de o que é que está acontecendo na prova versus a nossa vida no dia a dia, né? E uma das coisas que foi interessante para essa prova foi escutar o corpo. Faltando 3 semanas para a prova, eu fui fazer um treino de 47 quilômetros de corrida. Era o meu maior treino de corrida. Eu tinha nadado no dia anterior, eu tinha pedalado 130 quilômetros subindo a Serra de Campos e tinha nadado 5.000. E aí no dia seguinte eu tinha só uma corrida de 47 quilômetros pela frente. E eu fiz esse treino, faltando 3 quilômetros para acabar o treino, minha perna formou uma bola dura na panturrilha, parecia que ia travar. E eu falei, porra, eu não vou acabar esse treino e não quero acabar, porque se essa bolota aqui piorar, eu acabei com a minha prova, se for estourar alguma coisa. E aí foi nesse momento, a primeira coisa que eu fiz, eu recorri a Selma, que é a minha massagista do coração, que eu tô com ela há muitos anos. Que tá escutando a gente aí, ó. Que tá com a gente aí hoje. Deve estar escutando. E em paralelo, recorri a Life Square. A Life Square e procurei Felipe, falei, Felipe, e aí, o que eu faço, né? O Felipe não quis me atender, eu me lembro bem, não tinha horário. Brincadeiras à parte, o Felipão estava de viagem e falou, pô, Gabriel. E o Gabriel fez uma coisa comigo que eu não sei o quanto foi o profissional, quanto foi o psicológico, mas o fato dele me atender e falar, cara, não é nada demais. Eu nem sei se era de mais ou de menos, porque eu não tenho conhecimento técnico para isso, mas o fato dele falar, segura um pouco, respeita seu corpo e deixa fluir nesses próximos dias com menos volume e deixa isso para a prova. Queira ou não queira, isso me ajudou demais na cabeça. E tudo isso eu somei quando eu fui fazer a dupla maratona. Eu larguei para a dupla maratona totalmente inseguro. É legal que as pessoas que estão ouvindo aí saibam, que vão ver isso aqui. Larguei totalmente inseguro do que poderia correr comigo na maratona. Eu tinha ido médio na natação, tinha ido muito bem no ciclismo, mas eu estava razoavelmente enjoado, que eu não conseguiria comer bem, por isso decidi tomar o suco de maçã. Em paralelo, eu sabia que a minha panturrilha não estava boa, e as 2 semanas que antecederam a prova, eu tinha corrido no máximo 15 quilômetros na semana. Então, eu fui para uma corrida de 84 quilômetros depois de 2 dias de esforço, com as 2 últimas semanas praticamente off e sem saber o que poderia acontecer comigo. E eu lembro que o Marcelo Ortiz, meu treinador, falou assim, cara, corre 4 quilômetros e anda 1 minuto. Corre 4 e anda 1 minuto. Mas faça isso desde o começo da dupla maratona. Respeite seu corpo e vai ouvindo. Se você vai sentindo que vai evoluindo, você pode botar um pouco mais de intensidade nesses 4 quilômetros, mas dá uma caminhada de 1 minuto, porque nessa caminhada você vai conseguir comer melhor, beber melhor e, queira ou não queira, dar uma segurada na temperatura corpórea, etc, etc. Falei, legal. Então, por incrível que pareça, né? Você fala caminhar 1 minuto a cada 4 quilômetros, você fala, pô, eu vou gastar muito tempo durante uma dupla maratona dessa, significa que eu vou caminhar 20 vezes, eu vou perder 20 minutos. E no fim das contas eu ganhei 20 minutos, porque cada vez que eu fazia isso eu me alimentava, comia e dava uma baixada na adrenalina, né? Então, eu fiz isso durante os 84 quilômetros, super disciplinado, e eu entendi que eu tinha que respeitar meu corpo ali sobre os limites, e no fim das contas acabei fazendo a dupla maratona para 8 horas e 3 minutos, que significa cada dupla maratona para 4 horas. O que, se pensar bem, é um super tempo de respeito mesmo para quem está fazendo maratona pela primeira vez na vida, né? Então, foi super bacana isso e foi graças a entender um pouco mais do meu corpo. O segundo aprendizado que eu tive foi exatamente com considerar uma prova em equipe. Então, foi muito interessante que em alguns momentos que eu estava estressado, o meu
meus staffs, que era o Busta, a minha esposa, o próprio Marcelo Ortiz à distância, o próprio Dr. Paulo Putinelli, eles acabavam me passando algumas orientações e eu respeitava muito as orientações dele, coisa que em outras provas talvez eu não fizesse com tanto afinco. Então eu respeitava o sanduíche, a hora de manter a calma, a hora de ter a paciência. E uma outra coisa que a gente fez a prova com muito bom humor a todo tempo sorrindo, que eu gosto dessa história, porque queira ou não queira, você vai dando risada, você vai falando com as pessoas, você vai trocando energia e não deixa entrar naquela bad vibe, né? E só como exemplo também de momentos que foram momentos cruéis para mim, foram dois momentos, os principais momentos difíceis da prova. Um foi no quilômetro 180 do segundo dia de ciclismo, que faltava ainda 90 quilômetros, eu estava sofrendo, estava um puta vento contra, os 4 atletas que estavam na minha frente já tinham me deixado para trás, já eu estava pedalando sozinho, para frente e para trás, já fazia 2 horas, e eu falei, puta, meu, tá difícil para mim esse momento. E aí eu não me esqueço que eu passei pelo quilômetro 180 e falei, porra, quantas pessoas não gostariam de estar fazendo um Ironman agora e estaria completando 180? E você tá aqui e, pô, queira ou não queira, tá razoavelmente bem. Meu, vamos acelerar e vamos manter a cabeça e o foco no lugar. Então, esse foi um momento super difícil para mim que eu comecei a pensar em coisas positivas. E o outro foi no quilômetro 75 da dupla maratona, que realmente eu tive uma descarga de adrenalina 2 quilômetros antes. Eu estava em 4º lugar na prova, tinha um cara, um colombiano, que estava em terceiro. Esse cara começou a abrir distância de mim, eu comecei a entender que eu estava quebrando, que eu estava ficando mal, que não estava legal. E aí foi interessante que a minha cabeça, nesse momento, começou a trabalhar contra mim e eu comecei a ficar muito mal na prova. E aí Isso foi faltando interessante 9 para quilômetros. faltavam uns 11, 12 quilômetros, estavam 73, 74. E aí, quando eu passei pelo meu staff, no 75, falei, meu, o colombiano sumiu, o que está acontecendo? E aí eles falaram, Vascão, o cara se perdeu. O cara, o time de staff dele viajou no mapa, ele se perdeu da rota, e eu, nesse momento, estava em terceiro lugar. Então, foi assim, uma adrenalina animal, fiquei super feliz. Mas passado 2 quilômetros, aquela toda adrenalina baixou na minha cabeça e eu voltei a ficar destruído de novo. Então, esses quilômetros 76, 77 até o 81, 82, cara, foram os quilômetros mais demorados da minha vida. Que eu falava, pô, eu vou correr 800 metros e andar 200 metros. Então, para correr 800 metros, eu sofri demais. Então, foram os dois momentos que escutar o corpo, a equipe junto, e você saber que aquele era um momento de paciência, foram os grandes aprendizados que eu tive nessa prova aí, tá? Show, Vasco. Cara, é um espetáculo falar contigo sempre, sempre. Às vezes você está na maca, às vezes a gente está aqui conversando na live. Nosso tempo praticamente esgotou e, assim, o mais legal de você ter falado, tudo que você falou, primeiro, parabéns ao seu staff, ao Paulo Putinelli, ao seu técnico, Vasco, show de bola, obrigado. Gabriel, que pô, me deixou super feliz de poder ajudar aí também você. Mas escutar o corpo, cara. Se eu posso dar uma recomendação de tudo que você falou, cara, lógico, a prova em equipe, eu venho do esporte coletivo, a paciência e o bom humor que você mesmo falou, mas escutar o corpo. Para quem é atleta, tem que aprender a escutar o corpo. A partir do momento que você escuta o corpo, eu concordo com você, muda a tua vida no esporte. Parabéns. Sim, isso me ajuda demais vocês, agradecendo aí de verdade a você de coração, a Mari, que já me salvou algumas vezes também, ao Gabriel, porque no fim das contas vocês nos ajudam a nos tranquilizar quando algo está errado, né? Apesar de ser atleta amador e fazer isso como um grande hobby que eu amo, mas é um hobby, né? Mas a gente fica super decepcionado quando algo não está saindo direito dentro do nosso corpo, né? E o corpo reflete isso. E eu fico super feliz de entender que você tem que escutar bem o que está acontecendo e fazer os devidos ajustes com muita calma e paciência. Eu vejo muito Você tem atleta que às 20 vezes está segundos, Vasco. 20 segundos, se vira. Eu vejo muito atleta quando está começando que, obviamente, ele sofre demais querendo lutar contra a lesão. Eu diria, aprenda a respeitar seu corpo, aprenda a respeitar seus limites, mas, do outro lado, também eu diria,
esse negócio de Ultraman é difícil, ultramaratona é difícil, não,